Olá, tudo bem? Meu nome é Rafa e dia 14 de outubro está chegando e eu quero te falar sobre um negócio que vai acontecer aqui no país nesse dia 14 de outubro, que é a cerimônia de abertura do Parlamento Britânico, em inglês chamado de State Opening of Parliament. Esse evento acontece todos os anos, teve algumas exceções, mas enfim, ele acontece todos os anos, né? Esse ano, talvez tu tenha ouvido falar que ele foi prorrogada essa abertura do parlamento a pedido do primeiro-ministro, do Boris Johnson, que é quase que meio que definindo isso, né? A rainha só não tem escolha na hora de dizer sim ou não ali, então por isso está acontecendo nesta época. Geralmente ele até acontece final de setembro, outubro, às vezes até em novembro. Uma vez até em novembro era meio que para dar bosta, assim, mas já falei disso em outro vídeo, mas vou trazer essa história aqui de novo já. Isso aconteceu lá em 1605, tá? O discurso, a cerimônia toda acontece na Câmara dos Lords, né? Lembrando que o parlamento ele tem a Câmara dos Comuns e a Câmara dos Lords. E é a única vez no ano também que a rainha usa a coroa dela. Tu visitou a Torre de Londres, tu visitou as joias da coroa dentro da Torre de Londres, lá na exposição das coroas, a última das coroas é aquela que brilha assim, tem que até usar um óculos escuro, sabe, senão não ia conseguir enxergar. Aquela é a que ela usa na abertura do parlamento, tá? Esse é o momento onde os três poderes se encontram: Câmara dos Comuns, a Câmara dos Lords e o monarca, nesse caso a Rainha Elizabeth II, né? Mas o legal é a cerimônia, uma coisa histórica, uma coisa, falando de Reino Unido, né, uma coisa ainda mais tradicional, acho que é o ápice de tradições, juntamente com a coroação, obviamente, essa cerimônia de abertura do parlamento. Primeiro de tudo, os Human Guards, ou os Beefeaters, como eles são chamados, também, se tu for na Torre de Londres, tu deve ter visto eles, né, aqueles com a roupinha preta, tá, o chapéuzinho mais chatinho, preta depende da época do ano, na verdade, a roupa é vermelha, preta é a roupa de inverno. Enfim, esses guardas, os Human Guards, eles fazem uma busca nos porões do parlamento. Isso porque lá em 1605 o parlamento era para ser explodido por um grupinho ali que fez um plano contra o rei. Falei já dessa história lá no vídeo sobre a conspiração da pólvora, tá aqui em cima, vai lá ver. E então, por causa disso, desde então, mais de 400 anos, eles fazem isso de vasculhar os porões do parlamento até hoje em dia, ver se não tem pólvora plantada lá dentro. Depois disso, o Speaker, Mr. Speaker, que é o tipo um presidente da Câmara, assim, ele entra então na Câmara dos Comuns, acompanhado ali de uma clava, um objeto simbólico, e de um policial que sai gritando, berrando para todo mundo: "Hats off, strangers!" E esse hats off, strangers quer dizer tira o chapéu, seu merda. Estranhos, na verdade, ele fala, né? Que é para as pessoas tirarem o chapéu e reconhecerem que está ali presente essa pessoa que é o líder da Câmara dos Comuns, que é onde o povo tem a sua voz. Afinal, o povo elegeu essa Câmara toda, né, para representá-los ali. É como se fosse uma Câmara dos Deputados, realmente, né? E aí, o Palácio de Buckingham, ele fica com um MP, né, um MP, um membro do parlamento, um deputado, fica lá de refém, esse deputado, junto ao Palácio de Buckingham. Por que isso? Porque quem participa aqui da abertura do parlamento é a rainha. Então eles ficam, por sua vez, com um parlamentar preso, refém, do Palácio de Buckingham. Quer dizer, se vocês fizerem alguma coisa com a nossa rainha, a gente vai fazer alguma coisa com esse deputadozinho de vocês. Basicamente é esse o recado que eles querem dar. Mas daí chega lá, eles bebem um troço, conversa, assiste a abertura do parlamento, tá, jogam umas cartas, faz uma aposta, enfim, fala sobre a vida e por aí vai. Depois disso chega então as joias reais, né, vamos chamar assim. Então é a Imperial State Crown, que é essa coroa que eu falei que fica no final da exposição das coroas, das joias da coroa dentro da Torre de Londres, a espada e o Cap of Maintenance. São objetos simbólicos também que mostram a importância, né, do monarca, né, tem uma palavra melhor para isso que eu não vou lembrar agora, que mostram a importância e a soberania do monarca, né, naquele momento, nessa cerimônia especial. Logo depois disso chega quem? Ela, claro, né, a pessoa mais importante da cerimônia, que no caso sou eu vou ali, se não for eu, não. A rainha chega então nessa carruagem, que eles estão usando aí a Diamond Jubilee State Coach, e aí passa lá nesse camarim dela ali, né, que tem um nome chique que eles dão, que é o Robin Chamber, e aí ela coloca então a coroinha dela, coloca a sua capa, pega a espada e diz: alguém vai se atrever num duelo comigo, eu quero cravar essa espada. Não, bem que seria bem mais divertido se ela fizesse essas coisas, mas ela não faz. E daí ela coloca a coroa, coloca a capa, pá, e aí vão junto com ela realmente a espada, o Cap of Maintenance e por aí vai.
Daí chega lá na Câmara dos Lords, então, que se inclusive tu fizer um passeio pelo parlamento, que é muito legal, também já fiz um vídeo falando sobre o passeio do parlamento, dá pra visitar esses lugares, né, essas câmaras, geralmente é aos sábados que tu faz a visita, tá? Dá pra visitar as câmaras, a Câmara dos Comuns, a Câmara dos Lords e ver esses lugares onde toda essa cerimônia acontece, uma cerimônia que acontece, tipo assim, realmente é coisa de séculos que isso aqui rola, tá? Claro que no parlamento atual, ele tem 150 anos, então não é tão longo assim, mas mesmo assim é bastante tempo, né? Mas enfim, ela chega lá então na Câmara dos Lords, provavelmente de saco cheio, porque ela faz isso todo ano, há mais de 60 anos, né? Mas enfim, ela chega lá no seu trono e ela fala: My lords, pray be seated. Tipo, é ela, né? Então ela vai dizer: My lord, pray be seated. Algo assim, parecia o Smeagol falando, na verdade, né? Mas enfim, que é basicamente um 60 que ela tá dizendo para os lords da Câmara dos Lords. Pois bem, passado isso, então, o chamado Lord Great Chamberlain, ele vai fazer um sinal com a varinha mágica lá que ele segura para uma outra pessoa, que é o Black Rod. O Black Rod, ele é encarregado de ir até a Câmara dos Comuns, lembrando que já estamos ainda na Câmara dos Lords, que é onde a cerimônia acontece, né? Então, o Black Rod sai da Câmara dos Lords e vai até a Câmara dos Comuns convocar os membros do parlamento da Câmara dos Comuns, eleitos pelo povo, etc., para ir até a Câmara dos Lords assistir esse discurso de abertura, né? Quando ele está chegando lá na Câmara dos Comuns, né? Quando ele está a alguns passos de distância, eles pegam e pá, bate a porta na cara dele para dizer: tu não é bem-vindo aqui, seu merda, vai, te arranca daqui. E aí ele pega então aquela varinha que ele levou na mão e dá toque, 3 batidinhas, muito assim, sem vontade alguma, no mesmo lugarzinho na porta. De novo, se tu vier visitar o parlamento, dá pra ver a porta lá, o lugar que ele bate e tudo. E eles abrem a porta para ele então se encaminha até o centro da Câmara e ele faz, né, ele fala uma frase que é a mesma também, obviamente, em reconhecimento a todos os membros da Câmara dos Comuns. E por fim convoca-os, né, diz que a rainha tem que ir lá, tem uma mensagem para eles. Basicamente o que ele fala é: Mr. Speaker, que é o tipo líder da Câmara, né? Ele vai dizer: The Queen commands this honorable house, essa casa honrosa, e ele vira para os dois lados e faz uma reverência com a cabeça e fala: To attend Her Majesty immediately in the House of Peers. Então, para comparecer imediatamente a sua majestade na Câmara dos Lords, né, que é a outra Câmara então. E aí uma tradição até que começou recentemente foi com um dos deputados, um dos MPs, que é o Dennis Skinner, ele sempre fala alguma coisa depois desse momento. Então assim que o Black Rod termina de dar essa convocação, o Dennis Skinner levanta, não, ele até continua sentado e fala alguma coisa relacionada aos tempos atuais, né, que está acontecendo. Provavelmente dessa vez vai ser alguma coisa sobre Brexit. Mas enfim, uma vez, por exemplo, em 2005, quando o Charles e a Camila casaram, ele então fala, uma dessas frases então que ele faz é essa, que ele diz: ela trouxe a Camila junto com ela? Yeah, she brought the Camilla with her. Então todo ano, todo mundo fica meio esperando, né, curioso qual vai ser a frase do Dennis Skinner. Essa é uma tradição que é uma das minhas preferidas, porque é bem diferentinha e atual e é legal. Então eles se dirigem, nesse momento, até a Câmara dos Lords, liderados aí pelo líder da Câmara, né, o Mr. Speaker, e pelo primeiro-ministro, ao lado do líder da oposição. Eles até vão sempre, tradicionalmente, lado a lado, conversando, trocando uma ideia, brincando, um dá um soco no outro, tá? Parece essas crianças de escola, assim. E aí, então, chegam lá na Câmara dos Lords e ouvem esse discurso de uns 15 minutos, mais ou menos, da rainha, né? Tá tudo escrito lá. Esse discurso, inclusive, ele é escrito pelo primeiro-ministro, porque no discurso tá descrito, tá bem esmiuçado ali qual é a agenda do governo para aquele ano. Já expliquei em um outro vídeo, se não viu, vai lá ver, pelo amor de Deus, faz favor, a gente não tem que estar explicando sempre a mesma coisa nos vídeos, né? Que a rainha é como se ela fosse chefe do negócio todo e o primeiro-ministro é o gerente que ela botou lá para exercer o negócio no nome dela, mas é o nome dela que tá em jogo ali, né? Então por isso, ele faz as coisas, mas ela vem a público e fala, ela convoca as coisas, mas tudo porque o gerente passou aquelas coisas para ela. Basicamente é isso aí que acontece. Então ela vai lá e diz, esse ano eu espero fazer isso, resolver essa porcaria desse Brexit, fazer Então ela fala sempre tipo meu governo, porque é isso, né? É chamado de Her Majesty's Government. Então é o governo de Sua Majestade, o governo foi formado em nome dela. Basicamente é isso. E aí ninguém reage ao discurso, tá? Todo mundo assiste ali quietinho, termina o discurso, ninguém reage, ninguém aplaude, vai lá tirar uma selfie com ela, nem nada, acabou, é isso aí,
Já ia dizer aplaude, ó. Acabou, cada um pro seu lado, pá, ela pega, tira a coroa dela, tira num canto, a capa, pá, vai pra uma festa depois e era isso aí. Então, basicamente é isso que acontece nessa cerimônia de abertura do parlamento. Passa ao vivo na BBC, se estiver por aqui, for assistir esse negócio, é uma tradição, né? Um troço interessante de assistir. Agora tu vai entender um pouco melhor o que acontece durante a cerimônia. Se não ficou claro, assiste o vídeo de novo, daí vai ficar claro. Beleza? Lembrando, né? Eu faço passeios aqui por Londres, vem passear comigo, eu te conto várias outras histórias da cidade aqui, pessoalmente, tete a tete, cara a cara, e tu pode tirar dúvidas pessoalmente comigo, tá? Todos os meus tours estão em gurinlondon.com/tours. Simples assim, datas disponíveis, preços, detalhes do roteiro, dúvidas frequentes, tá tudo lá, tá bom? Então a gente se vê num passeio nas redes sociais também, ou então aqui na caixinha de comentários ali embaixo. Show? Até a próxima, valeu, tchau! Abaixa o papel. Ah, abaixa. Assim, eu vou deixar lá embaixo, então. Assim, ó.